regional da região metropolitana, da MC, e estamos aqui desenvolvendo essas transmissões do Ministério Jovem aqui da Escola Sabatina. Olha só que interessante, pessoal. Todos que acompanham, têm nos acompanhado ultimamente, sabem que a gente tem realizado todas as lives, sorteios, né? Pessoas que participam através do chat, mandando suas questões, mandando suas perguntas. Elas, ao participarem, automaticamente concorrem ao sorteio. Todo sábado alguém tem ganhado, a gente tem feito visitas, né? Ido até a casa das pessoas, levar esses brindes e levado esses brindes dos sorteios. E muitas pessoas estão felizes com o que está acontecendo. E uma dessas pessoas felizes foi a família da Iana e do Ricardo. Eles foram sorteados no último sábado. Tá? A gente foi lá, visitou, levou um brinde, tinha lá, né, um suco preparado para nós, a vitamina, a gente bateu um papo, confidencio vocês aqui, ficamos até quase meia-noite conversando. Foi uma visita muito legal, uma visita muito boa. Agradeço de antemão aqui ao Ricardo e à Iana pela disponibilidade, por ter aberto a porta do lar deles para receber eu e minha esposa, que estivemos lá no sábado passado. Então, você que está aí começando a nos acompanhar neste momento, você vai assistir agora ao vivo, né, a nossa visita na casa do Ricardo, da Iana, como é que foi, tá? Vocês vão ver aí agora, neste exato momento. Acompanha aí. E aí, pessoal, beleza? Pessoal que tem acompanhado aí as lives da região metropolitana, do Ministério Jovem. Hoje a gente está aqui na casa da Iana, do Ricardo. O pessoal foi sorteado aí. Foi sorteado aí ontem na live, né? Ganhando aí o prêmio deles. Tá feliz aí. A gente tá feliz também que nós já fomos recebidos com suquinho, com a vitamina. Já vamos degustar. Né? Então, se você ganhar sábado que vem, não esquece não, tem um almoço aí pra nós, tá? Tem um chá. Beleza? Não perca a live aí sábado que vem. Nós vamos ter, o Pastor Mateus, vamos ter o Coronel Fábio e o Sidney e muita música boa. E eu vou dar outro amém. Amém. Como disse Thalita, meu amém foi poderoso. Isso aí, pessoal. Obrigado, pro Caio. Nada, eu Obrigado, agradeço. Caio. Muito feliz com o presente aqui, com o brinde, né, que a gente ganhou no sorteio, né? Isso aí. E que todos participem aí, né? Tá sendo todos os sábados, cara? Todos sábados. Todos sábados. Estaremos lá. Isso aí, pessoal. Até o Assistindo. próximo sábado. Pessoal, vocês viram aí? O Ricardo e a Iana abriram as portas da casa deles pra gente. A gente esteve lá, foi uma visita muito boa. E eles ficaram felizes, né? Com tudo o que aconteceu. E eu peço que você participe hoje, tá? Eu não vou afirmar para você que essa talvez seja a última live da Escola Sabatina, já que todos acompanharam aqui em Sete Lagoas, o decreto de liberação dos cultos, né, de forma ordenada, mas houve essa liberação. Então, pode ser que hoje, até antemão, né, seja a nossa última live da Escola Sabatina. E, por isso, eu convido que você participe do chat. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário. Você sabe que ela vai estar aqui ao vivo, tá? E você vai poder estar participando aí de casa, interagindo com a gente neste momento, amém? Eu vou convidar você que está aí para fechar os seus olhos, a gente então dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus neste momento, tá, ok? Fecha aí os seus olhos. Grande Deus, bondoso Pai, estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para poder realizar essa transmissão ao vivo da Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor possa abençoar grandemente aquelas pessoas que irão participar. Com certeza estiveram durante a semana, estudaram, refletiram sobre o assunto, para poder trazer com maior clareza aqui a Tua mensagem aos seus filhos, a todos que estão virtualmente nos assistindo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, meus amigos, agora chegou a hora de eu contar para você sobre um evento que vai bombar, olha só a palavra que eu usei, hein? Um evento que vai bombar a internet dos dias 18 a 21 de junho. Já está chegando, viu? É o Atos Online. Olha só que legal, galera jovem aí. Ia ter o Atos, né? Infelizmente teve que ser adiado por causa da pandemia, mas foi adiado apenas o evento presencial, porque o Atos virtual, ele existe, vai acontecer, e olha só,
vai ter movimento e você pode participar dos dias 18 a 21 de junho. Está aí na tela para você acompanhar. Essa vai ser toda a programação do Atos, tá ok? Nós vamos ter cultos jovem online, vai ser top, tá, meu irmão? Vai ser top, vai ser gerado o link aí no dia, tá ok? Nas redes sociais, durante essa semana, vai ser lançado de segunda a sexta, tópicos sobre tudo que vai rolar lá no Atos, tá ok? Manter um salve aí para o pastor Felipe, que deve estar nos acompanhando, tá ok? Vamos ter também pequenos grupos nas bases de geração 48, tá? nas sociedades jovens que tem um pequeno grupo jovem, vai ter aí vídeos online para os pequenos grupos, tá ok? Além de workshops interativos, que vão acontecer também durante o Atos. Você pode escolher, tá, um assunto que você vai acompanhar. Então vai ser muito legal. Você não pode perder, principalmente quem é de jovem aí, de 0 a 150 anos, tá ok? Você não pode perder, o Atos online vai ser maravilhoso, tá? Dos dias 18 a 21 de junho. Eu faço parte, quero que você também faça parte, porque vai ter movimento. Acompanhe agora aí na sua tela um vídeo promocional do que vai ser esse Atos. É por isso que nós vamos fazer o Atos online de 18 a 21 de junho, porque o Atos não é um evento, é um movimento, e o movimento continua. É isso aí, pessoal. Você viu aí? O que vai ser o Atos? Vai ser legal, então não deixe de participar, tá ok? Como eu disse no começo, nós não sabemos ainda como que vai ser, se essa vai ser a última live, se teremos mais, porque nós estamos ainda apurando como que vai ser a questão do decreto que saiu aqui em Sete Lagoas. Houve uma modificação ontem, tá ok? Mas pode ficar tranquilo que durante a semana você vai ficar aí através da rede social sendo avisado. E se tiver live semana que vem, pode ter certeza que a gente está aqui coladinho com você virtualmente, tá ok? Olha só, pessoal, este é um momento de reflexão que todos nós estamos passando e eu convido você a também fazer essa reflexão aí da sua casa. Não só agora, mas durante o dia, durante a semana, em que nós, como igrejas físicas, como templo do Espírito Santo, precisamos despertar. E há um convite que é realizado na palavra de Deus, onde a igreja de Deus, ela às vezes parece que está dormindo mediante tudo que está acontecendo, mas somos nós que devemos acordar, devemos despertar e realizar um movimento vivo de transmissão do Evangelho e da palavra de Deus. Eu te convido a fazer isso essa semana. Eu te convido a entrar em contato com amigos, com familiares, com irmãos de igreja, pessoas próximas, e dizer para essa pessoa o carinho que você sente por ela. E dizer para essa pessoa que você a ama, que você tem um cuidado especial e que você não se esqueceu dela. Porque às vezes com essa quarentena, nós ficamos em casa, meio que isolados, às vezes tem ali assistindo um vídeo, um filme, muitos estão trabalhando, e acaba que a gente vai perdendo contato com muitas pessoas que a gente via semanalmente. Então peço que você faça isso. Entre em contato com um amigo, com um parente, um familiar, com um irmão de igreja e diz que você não se esqueceu dele, que você está orando por ele. Se possível, leve a mensagem, a palavra de Deus. O convite que eu faço esta manhã é que a nossa igreja, ela precisa mais do que urgente de despertar, de acordar e de realizar um movimento puro, sincero, de reavivamento pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém?
com isso, eu deixo com vocês aí um clipe super especial do Ministério Faces, que se chama Desperta Igreja. Onde está a fé? Onde está a crença que me ensinaram quando eu me converti? Onde está o amor? Onde está a forma genuína de Onde estão as leis? Por que pensar naquilo que o Senhor já ordenou? Pra que falar de paz se guerras fazem parte do viver do cristão? Dizer não é o bastante, é preciso testemunhar. Onde está Israel e os sacrifícios vivos que faziam para Deus? Por que não crer em cura? É como na loja, como se fosse um fariseu. Onde está Jesus? Se já nos contentamos simplesmente com a cruz. Pra quem tão constrói, vazio está o templo, não é isso que Deus quer. Dizer não é o bastante, é preciso testemunhar. Já é hora de abrir o coração e viver como Cristo aqui viveu por nós a vida deu. Sinta agora o poder que hoje desce do céu. Se desperta a igreja, o noivo já veio. Deus cumpre aquilo que prometeu. Não tarda a promessa, logo vem buscar os seus. Desperta a igreja. Já é hora de abrir o coração e viver como Cristo aqui viveu por nós a vida deu. Sinta agora o poder que hoje desce do céu. Desperta a igreja, o noivo já Bom dia, querido amigo internauta. Muito bom dia para você que nos acompanha aí mais um sábado. Que bom ter a sua companhia conosco.
conosco para o estudo dessa lição que foi maravilhosa. E queridos, nessa manhã, para a gente recapitular o que a gente estudou nessa semana, nós temos a presença especial aqui de 2 convidados muito especiais para nós. Nós temos aqui ao nosso lado o Sidney e o irmão Fábio. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. A primeira vez do Fábio, né, Fábio? Seja muito bem-vindo. No programa, um feliz sábado a todos, um bom dia. É uma satisfação estar aqui. É uma alegria muito grande também estarmos na presença do Senhor, que a graça e paz sejam derramados sobre cada um dos nossos irmãos que nos assistem nesta manhã. Amém. Queridos, como você já sabe, como é de costume, nós vamos agora abrir a palavra de Deus, mas nós nunca fazemos isso, meu querido, sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. E é por isso que eu quero te convidar aí na sua casa a mais uma vez fechar os seus olhos para a gente pedir a orientação de Deus para o estudo dessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, Deus de amor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, neste momento nós vamos mais uma vez recapitular aquilo que estudamos durante essa semana. Senhor, que o Teu Santo Espírito agora nos dê a capacidade de entender a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a revisar aqueles pontos que estudamos e se porventura alguma dúvida ficou em nosso coração ou no coração de cada um de nossos irmãos, que Teu Santo Espírito agora impressione com a verdade. Nós te pedimos isso sem nenhum mérito, mas no sangue de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, nessa semana nós estudamos um tema fenomenal e que tem tudo a ver com a Igreja Adventista. Para você que está em casa, provavelmente você deve saber que a Igreja Adventista surgiu de um movimento profético. Ao estudarem as profecias ali de Daniel, um grupo foi cada vez mais se aprofundando nas Escrituras, até que finalmente... Aqui, mudou a câmera. Nós tivemos então um movimento profético que finalmente a Bíblia já dizia que surgiria ali um movimento daquele estudo. E hoje nós vamos entender um pouco mais como entender as profecias. Mas fique bem claro, nós vamos aqui estudar, nós estudamos durante essa semana e vamos recapitular aqui como entender as profecias apocalípticas. E há uma diferença entre as profecias clássicas e apocalípticas. Eu vou apresentar algumas aqui bem breves para que vocês entendam, e aí a gente já vai começar com os nossos convidados. A primeira e principal diferença entre a profecia clássica e a apocalíptica é que a profecia apocalíptica ela é muito mais abrangente e ela é incondicional, enquanto que a profecia clássica ela tem um contexto mais específico, geralmente ali próximo aos dias do profeta, e muitas vezes ela vai ter um cumprimento condicional. Muitas vezes você vai ver ali, e ela geralmente começa com aquela expressão, veio a minha palavra do Senhor dizendo. E aí pode incluir sonho ou não, mas geralmente o profeta vai começar daquela maneira e vai dizer, olha, se meu povo não fizer tal coisa, vai acontecer isso. Essa é uma profecia clássica. Enquanto que a profecia apocalíptica, geralmente ela vem através de sonhos, visões, e ela vem por um tempo muito mais amplo e condicional. Por exemplo, Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar, não importa o que vai acontecer. E aí, dentro dessa profecia, a gente tem uma maneira diferente de interpretar, né, Fábio? Sim, só para exemplificar essa questão da profecia clássica, nós temos um exemplo de profecia condicional dessas que você citou, né, que é a destruição de Nínive. Sim. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo que ele fosse a Nínive profetizar, né, que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. E isso, como eles foram ao arrependimento, inclusive o rei, né, a cidade não foi destruída. Então, é exemplo clássico aí da profecia clássica. Muito bem. Então, dentro da profecia clássica, geralmente a gente não vai ter ali muita coisa simbólica. Até tem símbolos, mas são símbolos comuns do dia do profeta, não é alguma coisa que vai trazer uma maior dificuldade para que a gente entenda. Agora, na profecia apocalíptica, a gente tem muitos sonhos, visões, com símbolos totalmente diferentes. Mas graças a Deus que a Bíblia nos ensina como interpretá-los. E é isso que a gente vai estudar aqui nessa manhã. E eu quero começar contigo, Fábio. Dentro da profecia apocalíptica, a gente tem lá vários simbolismos e existe uma chave para a gente entender, né? Existem métodos interpretativos, né? Nós temos basicamente 4 métodos, né? O método historicista, que é o método que a Igreja Adventista utiliza, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Existe o método preterista, o método futurista e um quarto método que é tido como um método espiritualista, idealista. Esse método ele desconecta, né, o cumprimento da profecia do ponto de vista material e ele leva o cumprimento profético somente para as questões de cunho espiritual. Agora, voltando a falar da questão
do método historicista, né, logo após a Reforma, né, especialmente quando os protestantes eles migraram para a América do Norte e começaram ali a fundar universidades para formar os seus ministros, especialmente ali Yale, Harvard, né, Princeton. Então esses ministros, né, eles tinham sempre em mente um método historicista, ou seja, você procurar interpretar, identificar na história, ao longo da história, fatos que comprovassem ali o cumprimento de determinada profecia apocalíptica. E a gente pode perceber isso muito bem, que esse método é um método consagrado, quando a gente lê Daniel 2. Né? Posteriormente, com a Contra-Reforma, a Igreja Católica, alguns católicos procuraram, alguns ministros católicos, com o fulcro de desviar a atenção do cumprimento profético da Igreja Romana, traçaram ali outras linhas interpretativas, né? Uma foi com Luís de Alcácer, que era um padre jesuíta espanhol, que desenvolveu a teoria preterista, né, na qual ele afirma que as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas todas já se cumpriram no passado, né, nos tempos do profeta, e faltando apenas então somente a volta de Jesus para que tudo se cumpra. E a teoria futurista, que projeta todo o cumprimento profético desses livros, dessas profecias apocalípticas, para um futuro incerto, né, lá para a última geração. Né, que essa teoria foi desenvolvida por um outro padre jesuíta, cujo nome era Francisco de Ribera. Né, então, tanto uma corrente quanto a outra foi desenvolvida ali por volta do século XVII. Né, e nós procuramos nos manter fiéis ali a corrente protestante original, né, que é a historicista, e nós temos muitos elementos na própria Bíblia para poder garantir esse método como sendo o método mais acertado para tomar as profecias. Muito bem. Queria aproveitar aqui um momento aqui para mandar um grande abraço para a Lina, para o Roberval, para a Marilene, a Cíntia, a Edneia, a Alexia, o Vanderlei, o Marlon, a Karine, a Ângela e cada um dos nossos queridos internautas que está nos assistindo neste momento aí de casa. Deus seja louvado pela sua presença virtual aqui conosco. Queridos, para ficar bem clara essa questão aqui, então, fazer um breve resumo, Fábio. Então, preterismo, se cumpriu tudo lá no tempo dos profetas, Apocalipse é só para falar da perseguição romana lá aos cristãos e pronto, depois volta de Jesus. Okay. Pulou, tem uma lacuna bem grande. Passado, acabou a profecia, depois volta de Jesus. O futurismo, então, se eu não sou da última geração, nada importa para mim. Só quem está vivendo, quando Jesus vai voltar, ali uns 3, 4 anos antes de Jesus voltar, é que importa a profecia. O historicismo, então, seria aquilo que a profecia ocorre durante toda a história. Ele vai fazendo um acompanhamento, né, o historicismo ele vai fazendo um acompanhamento histórico e vai identificando marcos históricos ao longo do caminho, nos quais a gente consegue identificar efetivamente o cumprimento profético. Se a gente lê em João 14, 29, a gente vê ali Jesus falando a respeito da finalidade dele ter, né, apresentado ali, oferecido, né, profecias para os seus discípulos. Então, João 14, no verso 29, nós lemos o seguinte: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ou seja, aí próprio Jesus, né, falando a respeito da finalidade do oferecimento dessas profecias, mais especialmente as profecias apocalípticas, aquelas que vão se cumprindo, né, numa sequência histórica, né, predita, né, pelos profetas. Maravilha. Então, a última que faltou da gente comentar, o idealismo, ele não é tão comum hoje em dia, mas seria aquela ideia de que tudo na profecia é só um símbolo, só uma realidade espiritual, alguma coisa, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa que está lá, é só para a gente saber. Né? Eles afirmam que não vai acontecer nada do ponto de vista físico, né? Que esse conflito, o grande conflito que nós sabemos que existe, o idealista ele trata essa questão só do ponto de vista da batalha espiritual, e tudo se cumpre só no mundo espiritual e não tem nenhum reflexo para o mundo material.
Maravilha! E muito bem colocado aqui pelo nosso irmão Fábio. Você percebeu aí quando Jesus falou que a profecia, ela não vem para que a gente seja o sabichão, aquele que, já sei tudo o que vai acontecer no futuro, mas sim para que quando aconteça, eu creia que Deus tem o controle da história, eu creia que Deus não perdeu o controle sobre o mundo, que eu creia que realmente Ele vai voltar, que tudo vai se cumprir como Ele E disse. isso tem um aspecto muito importante para a vida do cristão, porque a gente vive num mundo de incertezas, né? E a gente, por vezes, é assolado com uma série de manchetes catastróficas, etc. E como a gente sabe, pela Bíblia, pelos evangelhos, pela profecia, que uma série de coisas ruins acontecem antes que Jesus volte, isso nos dá segurança, né, de que Deus está no controle da história e de que nós estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus. Amém, louvado seja Deus por isso. A gente comentou aqui sobre os métodos e agora eu queria perguntar para você, Sidney. No capítulo 2 de Daniel, o Fábio até citou aqui para a gente, ali a gente vê um sonho, uma visão que o rei Nabucodonosor teve e agora vem o profeta Daniel explicar. Como que esse capítulo 2, Sidney, de Daniel, ele explica para a gente e mostra para a gente a importância do historicismo no estudo profético? Nós vemos ali no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem o sonho de uma estátua. E nessa estátua nós podemos ver vários metais, a cabeça de ouro, o peito de prata, ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos misturado ferro com barro. Então nós podemos ver ali, quando Daniel dá esse entendimento da visão para o rei Nabucodonosor, então ele fala o seguinte: olha, tu és a cabeça de ouro, né? Tu és rei dos reis, e depois dele viria outros reis, outros reinos, né? Nós podemos ver que sucessivamente veio a Médio-Pérsia, depois veio a Grécia, e depois veio Roma, né? E depois os dedos de misturado com barro e também ferro, os dias atuais que nós vivemos hoje. Então nós podemos ver que a profecia ela é dita antes de tudo acontecer. Como o irmão Fábio aqui disse muito bem, Jesus fala que quando ela acontecer, para que vós creiais. Então isso é muito importante para nós como cristãos, porque nos ajuda a entender o propósito de Deus para nós como ser humano. Não só para os cristãos, mas para toda a raça humana, para que ele possa entender o que Deus quer para ele. Nós sabemos que ao final dos pés da estátua, ali é lançado uma pedra, né, sem mãos, e ali então este reino ele cresce e toma toda a terra. Nós sabemos que ali é a volta de Jesus, né? Ali, no caso, o profeta Daniel, ele não sabia qual era este evento, né? Mas nós sabemos hoje que é a volta de Cristo Jesus naquele momento, e então ali toda a história, como nós usamos o método historicista, toda a história está se cumprindo em cada detalhe. Nós temos um privilégio muito grande hoje de termos de vislumbre da história já acontecido para que nós entendamos melhor o cumprimento e a vontade de Deus para nós. Quer comentar alguma coisa? Não. Estou aqui apreciando. Maravilha. Queridos, e é interessante a gente notar nessa visão que Daniel explica para o rei, que essa estátua ela tem toda uma continuidade, e os reinos vêm todos. Olha como que Daniel fala: ó, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um outro reino, e ela vai conectando. A gente não vê lacunas entre as partes. Há um aspecto de identificação entre esses reinos. A característica fundamental é que eles dominam sobre né, o povo de Deus. É bem verdade que a história nos mostra que, concomitantemente com esses impérios, haviam outros impérios, né, em outros continentes. O Império Chinês, né, aqui na própria América tínhamos, né, civilizações também bastante desenvolvidas. Mas por que na Bíblia só cita esses impérios? Porque são os impérios que dominam sobre o povo de Deus. Não significa que sejam todos eles perseguidores, né? A gente tem o exemplo da Medo-Pérsia, que efetivamente não efetuou uma grande perseguição contra o povo de Deus. Pelo contrário, até ajudou o povo de Deus a reconstruir Jerusalém, etc. Ou seja, mas a característica fundamental, que é similar em todos eles, é que eles são impérios, né, que eles dominam sobre o povo de Deus.
Maravilha. Então, nós vemos também essa questão, então, na história, mostrando como que o historicismo, ele é a fonte principal que deve ser usada, porque senão a gente teria que ter lacunas ali entre a estátua, né? Teria algumas Sim. dificuldades ali, e a gente vê justamente esse cumprimento profético da estátua, comprovando mais uma vez o que Cristo disse, para que quando aconteça, a gente creia. saiba. E agora a estátua, ela termina, é interessante quando a gente analisa que toda a estátua foi se cumprindo exatamente como dito ali por Daniel. E o final da estátua é o fundamento do reino que vem de Cristo, um reino eterno. Então, se toda a estátua ela foi cumprida, nós podemos ter a segurança em Cristo de que o reino de Cristo também é uma promessa verdadeira que Está se também cumprindo, cumprirá. não foi cumprida não. Sim, Né? está Está se em cum- processo. é verdade, a gente ainda está está em processo Exato, de cumprimento. Né? Nós estamos ainda lá nos pés da estátua agora, isso. e logo mais virá Isso. o reino de Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. E Sidney, nós vimos aqui então a questão do reinado de Daniel, do reinado de Nabucodonosor ali com a estátua, aquele sonho, como que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Mas a gente tem também uma outra chave de interpretação que está dentro do método historicista, que é aquele princípio do dia-ano. Como é que eu entendo isso? Quem foi que inventou esse princípio? Como é que ele foi passado para a gente? Nós podemos ver o seguinte, na profecia do capítulo 7, ali nós podemos ver que o anjo fala para Daniel, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, se a gente olhar, se for real, os 2.300 tardes, manhãs ou dias, como a gente pode perceber isso lá no início, no capítulo 1 de Gênesis, quando houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, por isso fala tardes e manhãs aqui na profecia. Então, 2.300 dias literais seriam poucos meses de cumprimento. Então, ele não seria real. Então, onde entra a questão do dia-ano aqui? A gente pode perceber que Deus, ao longo da história, ele mostra alguns detalhes para que a gente possa entender e compreender essa questão dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dia e ano. Como a gente pode ver isso? Quando você vê em Êxodo, quando o povo de Israel vai espiar a terra por 40 dias, e eles voltam ali com o que aconteceu lá, o que eles viram ali, quando então eles encontram com o povo de Israel, mostram a terra, então eles o que? Se rebelaram. Eles não acreditaram, não confiaram em Deus. O que acontece? Deus fala assim, olha, agora vocês estarão andando pelo deserto durante 40 anos. Cada dia dou para vocês como um ano. Então, ali nós vemos ali o princípio de ano. Quando você também vê ali na história de Jeremias, Jeremias ele carrega o pecado, a iniquidade do povo de Israel durante alguns anos. Então ele fala assim para Jeremias, olha, para cada dia te dou um ano, né? Então nós podemos ver o seguinte, que se a gente entender mais propriamente essa profecia dia ano, ela é mais categórica, ela vai ter um cumprimento real ao longo da história. Então ali nós podemos ver que nessa profecia nós temos também a profecia dos 490 anos, 70 semanas do povo de Israel. Então, a gente pode perceber que a história do povo de Israel, do povo hebreu, do povo, nação escolhida de Deus, ela se une à nossa história, à história humana, da raça humana. Ou seja, ela vai ter o término no ano de 1844, onde acontece um evento muito importante ali, que a gente vai frisar depois. Antes de perguntar para o Fábio aqui a respeito de que evento seria esse, para ficar bem claro para a gente quem foi que inventou esse princípio de ano, né? O Sidney até citou aqui, mas a gente pode ler aí, você amigo em casa, pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, verso 34. Veja quem é que está inventando o princípio de ano. Isso não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, a própria Bíblia está nos ensinando. Números capítulo 14, verso 34. Diz assim, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Então, E o próprio Deus que cria esse princípio na princípio, profecia, né? né? É verdade. Ele está aqui fazendo uma profecia, obviamente ali é uma profecia para o povo dele, limitada ali aquele tempo, então é uma profecia clássica, mas essa aqui já é incondicional, né? Ele já fala assim, ó, como vocês já fizeram aquela parte que não cumpriu, agora vocês vão passar por isso, e aqui cada dia vale um ano. E essa chave, ela serve para a gente entender a profecia apocalíptica, porque está dentro do contexto apocalíptico. E aí vem uma questão, Sidney.
Mas tem outros textos da Bíblia que falam que para Deus um dia é como 1000 anos. E aí como é que fica? Eu posso usar os 1000 anos ou eu uso um ano? Como é que eu faço aqui, Sidney? Na verdade, quando esses outros textos, no caso Salmos, no caso o apóstolo Pedro, né, 2 Pedro fala sobre isso, ali está falando a eternidade de Deus. Deus não tem contagem de tempo, né? Da mesma forma, quando nós fomos salvos e formos para o céu, ficarmos 1000 anos e depois toda a eternidade nessa terra renovada, nós podemos perceber que a eternidade não tem contagem de tempo. Nós que somos finitos temos essa contagem. Então, quando se fala ali 1000 anos, é mostrando a grandeza, a magnificência e o poder de Deus, que ele tem o domínio sobre o tempo. Então, o tempo para ele não importa, não faz diferença. Por isso, o salmista, como o apóstolo Pedro falou sobre isso, sobre essa questão. Maravilha. Então, Salmos 90 e 2 Pedro 3,8 se referem exclusivamente à grandeza de Deus, enquanto que no outro caso, a gente tem um gênero profético e o próprio Deus usando dentro do gênero profético um dia para um ano. Nos ajuda a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs e sucessivamente aos 490 anos inicialmente da profecia. Maravilha. E agora eu vou perguntar para o Fábio. Fábio, o que está acontecendo ali que a gente tem em Daniel capítulo 7? A gente vai ler aqui agora Daniel capítulo 7, do verso 1 até o 25, e Daniel 8, 1 a 3. Algumas partes só, não vamos ler tudo não, porque é Sim. bem comprido. Mas o que Resumidamente, o capítulo 7 de Daniel, ele fala sobre um sonho que Daniel teve no primeiro ano do rei Belsazar, ou seja, ainda é reino babilônico, né? Vocês lembram que no capítulo 2, como foi destacado pelo Sidney, né, a sucessão de impérios ele se deu através de uma visão de uma estátua que tinha vários metais, etc. Aqui em Daniel nós temos uma profecia paralela, né, que ela também conta uma sequência histórica, mas dessa vez não utilizando metais, mas utilizando animais. Então ele começa, e Daniel vendo um leão com asas, com 2 asas, né, e esse leão, posteriormente, as asas são arrancadas e ele passa a ser um ser humano, e esse primeiro reino, ele é identificado como o reino de Babilônia, e esse leão que se coloca de pé, etc., vira um homem, é Nabucodonosor, né, depois de ter andado como um animal, né, que ele tinha ofendido tanto a Deus, que Deus lançou sobre ele um problema, lançou um juízo sobre ele, e ele ficou alguns anos andando ali como um animal, né, sem ter, né, foi retirado o seu entendimento, e depois ele fica de pé e louva a Deus, reconhece que somente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus criador, e aí essa imagem do leão, né, com 2 asas, que depois vira um homem, é o reino, é o Império Babilônico. Depois, o segundo animal visto por Daniel neste capítulo é um urso, né, que tem um lado mais levantado que o outro, tem 3 costelas na boca. Então esse urso ele é identificado como o Império Medo-Persa, né, onde um lado se ergueu primeiro que o outro, né, no caso a Média se ergueu antes que a Pérsia, né, e ele é visto também com 3 costelas na boca, né, que são os reinos que ele destruiu para poder estabelecer o seu império. Ele destruiu Babilônia, a Lídia e o Egito. Então são as 3 costelas na boca do urso, né? Vocês vão observando que as figuras proféticas elas têm o seu cumprimento na história, né? Depois desse animal surge um outro animal, que é um leopardo, que todo mundo sabe que é um animal muito veloz, né? E com 4 asas, né? E com 4 cabeças também. Então esse animal é identificado como a Grécia, ou seja, um império que tomou todos os outros à sua volta ali com uma velocidade muito grande, né? O império estabelecido por Alexandre o Grande, ele sem dúvida nenhuma foi o império que foi estabelecido de forma mais rápida, né, desses todos que nós vamos citar, né? E ele, com a morte de Alexandre, surgem, né, os seus 4 principais generais que dividem esse império entre si, que seria o símbolo das 4 cabeças. Posteriormente, surge um animal terrível, que Daniel nem sequer consegue citar um nome, porque era um animal completamente diferente. Porém, chama a atenção dele, né? Porém, chama a atenção. Daniel ficou muito perturbado com essa visão, né? É um animal diferente, que destruía tudo, tinha unhas de ferro, 10 chifres, dos quais 3, né, caíram perante um outro menor que surgiu no seu lugar. E esse que surge no lugar, ele começa a perseguir os santos, ele destrói tudo à sua volta, né? Então você vê ali uma sequência,
né? Se a gente toma ali que o leopardo seja a Grécia, não há dúvida nenhuma que o império seguinte, olhando qualquer tipo de livro de história que você possa pesquisar, você vai ver que o império que destrói o domínio helênico, né? Ou seja, o domínio grego, é o Império Romano. Então esse animal terrível é o Império Romano, né? Os 10 chifres são as tribos bárbaras, não podemos citar tacitamente que são 10, porque na verdade, se a gente for pesquisar a história, são muito mais de 10 tribos que invadem o Império Romano. Mas eram as principais, né? Mas esse número 10 ele poderia ser tomado como a totalidade das tribos bárbaras ali do Oriente Europeu, né? Da Europa Oriental, que esfacelaram ali, que retalharam o Império Romano do Ocidente entre si, e das quais 3 caíram para que surgisse um poder, né? Esse poder que surge no lugar, ele adquire ali várias características desse animal, né? Então isso a gente vai ver também lá no capítulo 8. Né? No capítulo 8 nós temos já uma situação diferente, a gente já não aparece nenhum animal. No início ali você já não tem mais a figura de Babilônia. Por quê? Quando Daniel teve a visão do capítulo 8, já foi no terceiro ano de Belsazar, ou seja, praticamente o Império Babilônico já tinha acabado, e Deus dá para ele uma visão já mais enxuta. Ele já não apresenta o Império Babilônico, já começa apresentando o Império Medo-Persa, né, como sendo um grande carneiro, né, que tinha um chifre maior que o outro, ou seja, a Pérsia era maior que a Média, né, e ele dominava, e ele dominava tudo, até que veio um outro animal, que era um bode, né, com um único chifre grande na frente, entre os olhos, e esse animal vai e se lança contra esse carneiro, né, isso tudo você pode ver aí lendo no capítulo 8 de Daniel, e esse animal, ele destroça ali esse carneiro ali, que era um símbolo da Medo-Pérsia. E logo depois esse chifre grande, né, ele é despedaçado, né, e surgem 4 outros no seu lugar, né. Quando a gente vai lá para a interpretação desses animais, nós vemos claramente o anjo que foi dar a interpretação para Daniel, e eu faço questão de ler aqui, né. Está no versículo 15, né, do capítulo 8. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante, um com a aparência de um homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, ou seja, Gabriel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé no lugar de onde eu estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere a um tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre. Aqui não fala Alexandre, mas por óbvio, pela história, a gente consegue deduzir que é Alexandre. A ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Ou seja, os generais de Alexandre, eles pegaram toda aquela vastidão territorial e dividiram em 4 partes. Ou seja, e aqui está bem claro que cada um daqueles reinos não ia ter, né, a magnitude que havia no reino anterior. Então você vê que a própria Bíblia, ela estabelece quais são os critérios de interpretação. E aqui nós vemos claramente o critério historicista afirmado pela própria Bíblia. Ou seja, a gente não precisa, né, procurar fontes outras que não a Bíblia e o próprio cumprimento histórico para entender as profecias apocalípticas. E nós podemos ver aí alguns detalhes. Quando a gente falou sobre a estátua, ali fala somente sobre os reinos. E como o irmão aqui falou muito bem na questão do capítulo 7, capítulo 8, Deus então mostra para Daniel alguns detalhes a mais de cada reino, né? A asas, o leão fica de pé,
o urso com as 3 costelas e assim por diante. Então, detalhes, reis que são mais poderosos, depois dele, como disse a Grécia aqui, vem 4 depois dele, porém, só que não com a mesma força, né? Não é principal como foi o primeiro. Então, você vê que Deus coloca ali mais detalhes para dar entendimento. Porém, como Daniel era muito amado, Deus dá alguns detalhes, mas quando chega a um ponto no livro de Daniel, ele fala assim, isso aqui já é para o tempo do fim, isso aqui não é para você. Então não era relevante para o seu tempo. E existe até um detalhe, né? Porque a gente vê que no capítulo 7, Deus mostra para ele, né, a sequência, até aquele grande animal, né, o quarto animal, que é terrível, etc. E você vê pela narrativa de Daniel 7, que Daniel ficou tão angustiado com aquilo, que na outra visão Deus já poupou ele disso. Né? Não mostrou esse grande animal, falou só da ponta pequena, que tem um paralelo muito significativo com a ponta pequena de Daniel 7, temos também a ponta pequena de Daniel 8. Né? Então, mas Deus poupou ele disso, porque ele ficou muito angustiado com a característica daquele quarto império. Antes da gente continuar aqui, um grande abraço para o nosso amigo Vanderlei. Ele comentou exatamente isso que o Sidney disse aqui agora. Ele diz que em Daniel capítulo 7 e 8, onde os animais são mencionados, mostra aquela mesma visão lá do capítulo 2, quando o rei tem um sonho. Deus mostrou um sonho para o rei e agora para Daniel Deus vai mostrando a mesma coisa com mais amplitude, com mais profundidade. É verdade, Daniel, verdade, Vanderlei. E realmente isso mostra como que a gente pode compreender usando o princípio historicista. Agora, Fábio, você me comentou aqui de 2 pontas que parecem ter muito paralelo. Uma em Daniel 7 e Daniel 8. Quais são esses paralelos? E refere ao mesmo poder? Como é que a gente pode identificar essa ponta? Sim, se a gente pegar ali a história, a gente percebe que o quarto animal, né, por óbvio que pareça, né, ele é o Império Romano. O que caracteriza um império? E aí é uma outra coisa que os impérios eles têm em comum. Eles têm 5 características comuns, né? Um império ele se estende por uma vasta área geográfica, muitas vezes algumas vezes não contínuas. Às vezes o império tem a característica de império, ele tem terras que não são contínuas, mas o fato é que ele se estende por uma vastidão geográfica muito significativa. A segunda característica do império é que esse imperador ele estabelece e retira reis. Né? Então, os reis, vocês podem ver muito bem lá na época de próprio Jesus, né? Que já havia o Império Romano, porém havia um rei na Judéia, assim como havia reis em outros lugares que eram estabelecidos e permitidos pelo Império, ou seja, o imperador é um rei de reis. Né? Ele é que permite que os reis locais tomem. Né? Ele determinava quem ficava no determinado local ou não. Exatamente, ele estabelecia os poderes temporais. Né? Uma outra característica, esse imperador ele tem o poder de congregar exércitos, ele tinha o poder de, né, convocar exércitos desses reinos todos para lutar as suas causas. Então, é a terceira característica. Uma quarta característica é que a lei que prevalecia não era a lei do reino, dos reinos locais. A lei que prevalecia era a lei do império. Então, o império, né, estabelecia as suas leis. E, por fim, a última característica desses impérios é a cobrança de impostos. Então, a gente vê bem lá quando Maria e José saem, né, e vão para Belém, né, para passarem pelo censo, né? Então, aquele censo tinha a finalidade de estabelecer um sistema de cobrança de impostos. Então, essas características todas imperiais, elas são inequívocas, ou seja, o império se caracteriza por isso. E quando a gente vai lá para aquela sequência de reis da estátua, nós percebemos que em determinado momento, quando nós chegamos na estátua, nas pernas de ferro que caracterizam o quarto reino, elas se dividem em 2, né, ou seja, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas nós sabemos pela história que o Império Romano do Oriente ele durou muito mais tempo, temporalmente, do que o Império Romano do Ocidente. No Ocidente nós tivemos a invasão das tribos bárbaras, depois tivemos, ou seja, aqueles 10 chifres, né, dos quais caem 3, né, notadamente ali são os Érulos, posteriormente caem os Vândalos, depois caem os Ostrogodos. Esses 3 tinham uma característica muito peculiar, porque eles eram reis que defendiam o arianismo, ou seja, a não divindade de Jesus,
e por conta disso eles se opunham fortemente à igreja cristã estabelecida em Roma. E esses reis vão caindo, eles vão sendo derrotados com o apoio do Império Romano do Oriente, até que em 533, o imperador Justiniano, ele escreve uma carta, né, chamada Edito de Justiniano, depois ela foi acolhida no Códex, reconhecendo, né, o bispo de Roma como sendo o maior de todos os bispos, né, cristãos. Muito bem. E reconhecendo a autoridade dele sobre os demais. Posteriormente, nós percebemos, no ano de 538, que esse reconhecimento que foi feito de forma escrita, ele passa a vigorar efetivamente com a derrota dos ostrogodos em 538. Ou seja, aquele poder que foi reconhecido em 533 pelo Edito de Justiniano, ele passa a vigorar efetivamente, ou seja, a partir do momento em que o último reino ariano deixou de dominar sobre Roma Ocidental, né, sobre o Império Romano Ocidental, fazendo com que, né, o bispo de Roma passasse a ser a maior autoridade, né, em toda aquela área. E aí, se a gente for nos remeter àquelas características de império, nós percebemos que o poder eclesiástico romano ele passou a exercer essas características de império. Afinal de contas, era ele que coroava os reis, que dividiram o Império Romano entre si, né, aquelas tribos bárbaras que deram origem a reinos, né, todos eles eram coroados por esse poder eclesiástico, né, a lei, né, civil, em um momento da história, o Código Canônico passou a ser o Código Civil, ou seja, houve uma imposição legal, né, das questões, ou seja, houve uma transgressão ali dos aspectos religiosos para a vida civil, né. Nós tivemos, em vários momentos da história, nós vimos esse poder eclesiástico convocar exércitos desses reinos para lutar as suas causas, né, nas cruzadas, né? Ou seja, nós temos ali todos os elementos que nos permitem dizer que esse poder que surgiu no lugar do Império Romano do Ocidente, basicamente, ele é uma continuidade, né, do Império Romano do Ocidente nas pernas de ferro. Maravilha. Então, identificado esse chifre pequeno, comentário do G. Everson. Deus nos ama tanto que usa a Bíblia para mostrar que o que vai ocorrer, ao mesmo tempo que ele usa a história, para o cumprimento das profecias, unindo assim a história e as profecias. Interessante, né, Fábio? Muito interessante. Maravilha, precisamos avançar aqui um pouco mais, nosso tempo está correndo aqui. Mas, Sidney, você mais cedo comentou aqui alguma coisa que estaria acontecendo no céu. Você lembra que você falou aqui para a gente lá de um período de 1844? Conta melhor isso aí para a gente, Sidney. De onde que vem isso aí? O que Daniel 7, 9 a 14 tem a ver com isso aí? Explique isso aí para a gente, por favor, Sidney. Quando nós vimos ali na questão de 2.300 tardes de manhã, nós precisamos destacar um detalhe. Quando, na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo bem próprio, versículo 25, diz o seguinte: sabe e entende, ou seja, o início dessa profecia começa aqui, para a gente dar um entendimento quando ela vai começar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Ungido aqui a gente sabe que é Cristo Jesus, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ali inicia-se então a profecia das 70 semanas. Então nós temos aí uma profecia maior, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, 490 anos é determinada para o povo de Israel. Ali nós sabemos que aí Jesus nasce, Jesus é batizado, Jesus é morto, tem ali 3 anos e meio de misericórdia de Deus para o seu povo, aí vem a morte de Estevão, ali fecha então a profecia das 70 semanas. E ao final dela, em 1844, acontece um evento importante, que tem tudo a ver com a nossa história. Então, os nossos irmãos no passado começaram a estudar essa profecia. Ao estudá-la, então eles entenderam o seguinte, inicialmente: Jesus vai voltar em 1844. Só que o que acontece? Não acontece esse evento, acontece um outro evento que nós estamos vendo aqui dentro da lição. Acontece o juízo investigativo, ou seja, quando Jesus morre
Início do juízo, exatamente. Quando Jesus morre e vai para a direita de Deus, ele vai para o santuário. Então, dali, nesse momento, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, dá o início deste juízo no céu, que está falando no capítulo 7 e também no capítulo 8. Né? Dá alguns detalhes, já dá uma pincelada para a gente nesses 2 capítulos aqui. Então, o que acontece aqui? Ali se inicia-se uma fase do juízo. Aí tem uma data de 1798, muito importante, ali se inicia o tempo do fim. Como é que a gente sabe que é o tempo do fim? Ali naquele momento há uma ferida mortal que fala no livro de Apocalipse, que o Papa então ele é deposto, né, do seu cargo, e então ali inicia-se o tempo do fim. E aí a gente pode ver que esse juízo ele inicia antes da volta de Jesus, certo? Então, o final da data dos 2.300 tardes e manhãs ou anos, e então termina ali em 1844 com este evento. Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nisso aí, chegou uma pergunta muito interessante que eu quero jogar ela para o Fábio aqui agora. O Marlon Júnior diz que muitas pessoas atribuem a ponta pequena a Antíoco Epifânio. Como que a gente pode refutar isso? Muito bem. Se a gente for para o capítulo 7 de Daniel, nós podemos ler o seguinte. Nós sabemos que ali, quando as profecias são apresentadas, logo a seguir são apresentadas alguns elementos interpretativos. Mas aqui nós vamos nos debruçar sobre a profecia propriamente dita que foi oferecida a Daniel. E aí eu me remeto aqui ao versículo 12 em diante. Quanto aos outros... vamos começar do 11. Então estive olhando por causa das vozes insolentes, das palavras do chifre, né, do chifre pequeno, que o chifre pequeno proferira. Estive olhando e vi que o animal foi morto, ou seja, esse quarto animal, e seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongamento de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ora, nós sabemos que esse rei chamado Epifânio IV, né, ou chamado também de Antíoco Epifânio, né, ele foi o 8º rei, né, da dinastia Seleucida. Vocês lembram que o reino da Grécia, depois da morte de Alexandre, foi dividido em 4, né, nos seus 4 generais, Antíoco, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Né. Posteriormente, 2 desses reinos foram obliterados e foram absorvidos, né, pelo reino Seleucida. E ficou também só o reino Seleucida e o reino Ptolomaico. Né. O Ptolomeu se estabeleceu no Egito e o Seleuco se estabeleceu na Ásia. O Antíoco, ele é o 8º rei de uma série de quase 20 reis, aproximadamente 20 reis. Ou seja, ele não é o último rei dessa série. Então, pela sequência histórica, Antíoco não se enquadraria, porque logo depois, pela profecia, logo depois do domínio dessa ponta pequena, que alguns acreditam seria Antíoco, não haveria mais nada, só que na verdade a história demonstra que depois de Antíoco existiram vários outros reis da dinastia Seleucida, ou seja, a história não corrobora com essa posição. Uma outra questão é a seguinte: é verdade que Antíoco ele invadiu Jerusalém, que ele profanou o templo, né? Mas se a gente observar aqui, a gente vê que o poder que destrói a ponta pequena, ele tem a seguinte característica: ele vem com as nuvens do céu. Ora, quem derrotou Antíoco foi um reino terrestre, não veio com as nuvens do céu. E o reino que se estabeleceu depois, ele não é um domínio eterno, não foi o reino de Deus que se estabeleceu após a queda de Antíoco. É tanto que até hoje não aconteceu esse reino ainda. Não aconteceu ainda esse reino. E uma outra coisa muito peculiar e é muito importante também é que o próprio Jesus, ao se referir à desolação do santuário, ele se refere a ela como estando no futuro. Ele não se refere a essa questão como sendo uma questão do passado. Ele se refere a ela como estando no futuro. Ora, se essa profecia estava no futuro de Jesus,
Antíoco Epifânio de maneira nenhuma pode ser considerado o cumprimento dessa profecia. Pode se encaixar aí. Não se encaixa. Maravilha. Respondido então, amigo Marlon Júnior. Muito obrigado, Fábio. Voltando aqui então agora à questão lá do que está acontecendo no céu, Sidney. O Sidney comentou aqui da data de 1844, de como que a gente chegou nela. Mas, Sidney, explica um pouquinho para a gente aqui, o que era isso aqui? Aqui está falando que 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Que santuário é esse? O que está acontecendo aqui, Sidney? Esse santuário, nós podemos ver que esse santuário que se refere aqui é o santuário do céu. Como eu tenho certeza disso? Quando Deus fala para Moisés, olha, vocês me farão um santuário que eu habitarei entre vocês. Então, e ali naquele momento, Deus dá uma planta do santuário terrestre conforme o modelo que foi dado no céu. Então, esse santuário que está dizendo aqui, está lá no céu. Então, mas como o santuário do céu pode ser purificado? Mas o céu tem pecado? Como a gente pode entender o porquê que tem pecado? Veja bem, nós podemos entender por uma seguinte situação. Nós sabemos que no juízo, e você lendo um pouquinho mais a palavra de Deus, nós podemos ver que lá no céu existem alguns livros. E nesses livros, um desses livros, além do livro da vida, que é bem específico, nós temos um livro relator que ali relata todas as nossas ações aqui, principalmente nossas ações erradas, os nossos pecados. Então, quando nós erramos aqui na terra, e então lá no céu é registrado o meu pecado, como esse pecado é apagado? E como Jesus, qual o trabalho de Jesus ali naquele lugar, lá no lugar santíssimo? Quando eu e você nos ajoelhamos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, Ele lá no céu, Ele apaga os nossos pecados. Então esse juízo investigativo, ele então, hoje ele ainda está em vigência, e aí quando eu tenho essa condição, eu consigo ter uma vida plena em Cristo Jesus, e só Ele é o meu advogado. Ali se cumpre capítulo 2, versículo 1 de 2 João, né? Então nós podemos ver o seguinte, que Jesus ele apaga as nossas transgressões lá no céu e somos livres e limpos. Ah, mas a gente não vai pecar novamente? Sim, mas aí nós estamos o quê? Não que a gente queira, né? Isso aí é um outro assunto e é muito mais amplo do que isso aqui. Mas nós podemos entender o seguinte, que esse juízo investigativo tem uma parte muito importante, Cristo Jesus no santuário celestial, no Santo dos Santos, e eu como o ser humano que quero me apossar da graça de Cristo Jesus, então tem uma parte muito importante nisso aí, nesse juízo investigativo. E, Mateus, só para terminar de responder aquela última pergunta que nos foi feita pelos internautas, eu citei aqui Jesus falando sobre a profecia da desolação, mas eu não falei o versículo. Então está em Mateus 24, versículo 15. Então quem puder abrir, né, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, vocês vejam que Jesus considerava que essa assolação desoladora, né, ela estava no futuro. Então, mais uma vez, aí ratificando que se o próprio Jesus falou, é impossível que a gente entenda aí que Antíoco Epifânio seja o cumprimento dessa ponta pequena. Maravilha. Com relação aqui ao versículo que também foi citado pelo Sidney, está lá em Êxodo capítulo 24, verso 8, quando Deus pede para que o povo me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. E o verso 40 diz que vê, pois, e faça tudo segundo o modelo que me foi mostrado no monte. Quando a gente vai para Apocalipse também, a gente vê várias figuras de um santuário no céu. Você vê lá no capítulo 1 ele falando que Cristo estaria caminhando entre os candeeiros. Você vê vários elementos de um santuário lá no céu. E você vê também, lá no livro de Apocalipse, por que ele falou que... Temos comentários aqui na rede pedindo para a gente esticar até o meio-dia hoje, ó. Quem dera se fosse possível para nós aqui. Mas isso aqui, essa lição aqui tem tema para a gente estudar uma semana direto, né? No livro de Apocalipse, a gente encontra lá, por que o irmão Sidney falou para a gente que ainda está em vigor. A gente vê que logo antes da volta de Jesus, a gente vê que a Bíblia fala que se encheu o lugar santíssimo de incenso, e então Cristo vem para a terra. Então, por isso que ele está dizendo que ainda está em vigor.
esses textos evidenciam para a gente que há um santuário no céu. E para a gente entender essa questão que ele falou de juízo investigativo, a gente precisa entender um pouquinho de como que funcionava o santuário aqui na Terra. Como o tempo está mais enxuto, eu não vou poder ler para vocês tudo aqui, mas se vocês lerem o capítulo 24 e 25 de Levítico, vocês vão entender bem como que ocorria cada cerimônia no santuário. Mas, basicamente, o santuário ele tinha um serviço que era chamado de serviço diário, no qual o sacerdote sempre sacrificava ali pela manhã e pela tarde um animal que apontava para o sacrifício que Cristo faria na cruz, pela remissão dos pecados. Só que, além disso também, existiam as ofertas que, quando uma pessoa pecava, ela ia e havia todo um simbolismo. Funcionava mais ou menos assim, ó, eu pequei, eu levava um cordeiro para o santuário, eu confessava o meu pecado sobre o cordeiro, então, simbolicamente, aquele pecador estava transferindo o seu pecado para o cordeiro. Quando o cordeiro era morto, o sangue dele era coletado pelo sacerdote, e o cordeiro era queimado. Então, eles levavam o sangue até o santuário e aspergiam esse sangue na cortina que separava o santo do santíssimo. Então, simbolicamente, o pecado do pecador ele foi transferido primeiro para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Ainda não houve aquele perdão ainda, houve o pagamento, mas ainda havia algo que faltava. Então, uma vez por ano, a gente via a festa do Yom Kippur, ou Dia da Expiação, um dia solene, no qual o sumo sacerdote, ele adentrava o lugar santíssimo, e ali ele, então, confessava todos aqueles pecados que estavam aspergidos sobre o santuário, ele era trazido diante de Deus, e então era trazido o perdão para o pecado daquele povo todo. Então, simbolicamente, nesse dia, todos os pecados estavam sendo perdoados. E isso é significativo para a gente, que a gente vai entender agora essa questão do juízo investigativo. Isso é significativo porque Jesus não apenas morreu na cruz por nós, mas Hebreus fala que hoje nós temos um sumo sacerdote no céu. E o que ele faz, então? Ele entra, a partir dessa data, das 2.300 tardes e manhãs, essa purificação do santuário é o ato dele entrar diante da presença de Deus? É um processo. É um processo, né? É um processo. O processo dele de entrar ali para poder apresentar as falhas do povo, que quando oramos, pedimos perdão em nome de Jesus, ele coloca nesse processo a justiça dele sobre nós e apresenta os pecados com a justiça dele para que o Pai perdoe, então. Então, todo esse processo aí que ocorre desse juízo investigativo, ele é descrito, para a gente entender, tem que entender a doutrina do santuário. Sim, e aí, para entender a doutrina do santuário, tem que entender um pouquinho de tipologia, né? Então, muitas coisas que a Bíblia apresenta como sombras, né, da história bíblica passada, elas tinham como finalidade, né, apresentar uma alegoria de um cumprimento real do ministério de Jesus. Então, como nós vemos aí em Mateus 12:40, né, Jesus fala pessoalmente sobre isso, né? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, fala exatamente dos 3 dias que Jesus passou no sepulcro antes de ressuscitar. Ou seja, até esse pequeno detalhe, né, da vida do ministério de Jonas era um tipo, né, uma sombra, uma alegoria daquilo que ia ser cumprido do ministério de Jesus. E já que você citou as festas, né, os israelitas eles possuíam 7 grandes festas cerimoniais que aconteciam ao longo do ano. Né? Começava com a festa da Páscoa, né? Mas antes da Páscoa tinha a festa dos pães asmos, né? Então a festa dos pães asmos foi cumprida por Jesus através da sua vida pura, santa. Ou seja, Jesus, cada uma dessas festas representa uma etapa do ministério de Jesus, né, no processo da nossa salvação. Então a festa dos pães asmos é um símbolo da vida pura de Jesus. Depois nós temos a festa da Páscoa, que é o sacrifício propriamente dito, que foi feito no Calvário, né? Depois nós temos a festa, na Pentecostes é bem depois, mas a terceira festa é a festa das primícias, que é um símbolo da ressurreição de Jesus. E aí depois nós temos a festa do Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, que Jesus havia prometido. E depois nós temos um outro conjunto de 3 festas. Quais sejam elas? Tem a festa das trombetas, que tinha a finalidade, né, de anunciar os juízos de Deus e a proximidade, ou seja, o chamamento ao arrependimento, né, e a proximidade do juízo.
nós temos a festa do Yom Kippur, né, que é caracterizada por essa passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, e depois nós vamos ter lá a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Uma vez por ano o povo de Deus saía das suas casas e habitava em tendas. Para que servia isso? Para que eles tivessem em mente que aquela terra prometida que eles estavam vivendo ainda não era a terra prometida efetivamente. E qual é o símbolo que é cumprido por essa festa dos tabernáculos? É o milênio que nós vamos passar com Jesus no céu. Amém. Porque o céu ainda não é a nossa última casa. A nossa última casa é a terra restaurada após o milênio, que é a festa dos tabernáculos. Amém. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Então, a gente vê nessas tipologias todas aqui o trabalho que Cristo faz por nós hoje, né? Muito além da cruz, Jesus ainda está hoje intercedendo por mim e por você lá no céu, querido leitor. E aí você deve estar se perguntando, mas beleza, como é que ele chegou em 1844? Ali ele citou a profecia das 70 semanas, mas o que as 70 semanas tem a ver com as 2.300 tardes e manhãs? A expressão que o profeta usa, né, quando o anjo fala ali das 70 semanas, a expressão ratá, ela quer dizer cortadas. Então, 70 semanas foram cortadas. De onde? O último período de tempo que aparece, vai ser o único que vai aparecer ali, as 2.300 tardes e manhãs. Então, a gente tem as 70 semanas que são cortadas, elas pegam dali. E as 70 semanas, a Bíblia indica para a gente quando elas começam a contar. E aí, com base nisso, a gente pode fazer os cálculos proféticos e chegar, então, no ano de 1844. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, né? Agora nós vamos partir aqui, então, para nossas considerações finais, começando com o irmão Sidney. Considerações finais para a gente, por favor. Nós podemos ter a certeza do seguinte, que através das profecias, a nossa fé se torna uma fé crescente cada vez mais. Porque, como Jesus disse, é o princípio primordial. Depois que vocês virem essas coisas acontecer, vocês crerão que eu disse a verdade. Então, isso é muito importante, nós como cristãos, ter a certeza que as profecias nos ajudam a caminhar nessa terra e que nosso lugar não é aqui. O nosso lugar também não é o milênio no céu, mas nessa terra renovada. Então, podemos crer e acreditar que o que Deus disse, Ele vai cumprir. Amém. Especialmente nesses tempos de muita incerteza, né, e medo, né, nós temos tem pessoas com medo de morrer doentes, pessoas com medo, né, de morrerem de fome, sem poderem trabalhar, né. Quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus, ela nos dá segurança baseada na esperança da breve volta de Jesus. Que você possa se segurar, né, nessas promessas de Deus, né, que você tenha um excelente sábado. Amém. Querido amigo, querida amiga que está nos assistindo em casa, o maior sonho de Deus para cada um de nós é nos salvar, para que onde a gente esteja, para que onde Ele esteja, nós possamos estar também. Sabe, queridos, as profecias todas mostraram, desde o passado, como Deus cuida e sempre cuidou do seu povo. E Deus tem cuidado do seu povo hoje também. Em meio a todas essas incertezas, o Senhor não se esqueceu de você. E a maior promessa dEle é válida para nós. A maior promessa dEle é de que Ele viria um dia para nos buscar. E quando nós olhamos para as profecias, nós vemos cumprimento após cumprimento. Isso nos dá a segurança de que Ele cumprirá também a promessa do seu retorno. E não apenas isso, queridos. Quando a gente olha para os cumprimentos proféticos, a gente vê que o tempo está breve. Cristo muito em breve virá. E nós vamos encerrar essa live com um clipe muito especial. Um clipe que fala sobre irmos morar lá no céu. E eu espero, querido, que esse seja o seu desejo mais ardente. Mais do que qualquer outro desejo, que o seu desejo seja ir morar lá no céu. Nós vamos terminar agora com uma oração e logo depois teremos o clipe para encerrar essa live. E que você medite bastante na letra desse hino. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor nos deu, Senhor, as profecias para nos dar segurança em meio ao caos, para nos dar a certeza de que o Senhor não esqueceu de nós e que o Senhor tem o controle de tudo o que está acontecendo, ó Pai. Pai querido, acima de tudo, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que muito em breve virá e que o Senhor nos levará para viver contigo. Ó Deus, prepara-nos para esse grande momento. Nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.
céu, sim, e nele descansar. Vou cantar que quero ir pra esse lugar onde não haverá mais lágrimas. Não haverá mais Meus queridos, eu irei rever e juntinhos eternamente nós cantaremos. Lá não há morte nem dor, não. O lobo e o cordeiro juntos pastarão e todos poderão tocar. Quero ir morar com Cristo lá no céu, sim, e nele descansar. Vou cantar que quero ir pra esse lugar onde não haverá mais lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Temei a Deus E dar-lhe glória. findando está o tempo. É chegada a hora. Eu quero ir pra esse Eu quero ir, sim, eu quero ir. Bom, pessoal, eu avisei que a live de hoje ia ser top. Avisei? Foi maravilhoso e eu tenho certeza que nós tivemos aqui a oportunidade de ter um encontro sincero com Deus, de ter aqui um esclarecimento verdadeiro da palavra de Deus. Então, olha, o que eu peço para você, meu amigo e irmão que assistiu aí ao vivo, é o seguinte: com o encerramento dessa live, você pode continuar replicando esse link, porque o vídeo ele continua no YouTube. Então, você pode ajudar com a pessoa, assista em casa, né, a reprise dessa live. Você mesmo pode continuar assistindo aí a reprise dessa live e nos ajudar a transmitir para mais e mais pessoas, tá ok? A gente tem aqui uma notícia boa, que a primeira transmissão que a gente fez há 4 semanas atrás, ela já está quase beirando ali as 500 visualizações, já passaram as 400. Olha só que legal. Então isso mostra que a gente tem alcançado pessoas, e você, ao estar replicando o link aí dessa transmissão, pode ajudar que as pessoas curtam, né, compartilhem, assistam o que aqui foi transmitido, foi falado, ok? Olha, pessoal, como a gente não sabe como que vai se proceder a partir da semana que vem, nós não realizamos hoje aqui o sorteio. Peço desculpa aí aos irmãos, tá? Porventura, se as lives continuarem, os comentários que aqui estão no chat,
tá? Das pessoas que participaram no dia de hoje, a gente está aqui registrado. Então, continuando, nós vamos realizar o sorteio dessa live e você que participou vai ter a oportunidade aí de ser sorteado e receber uma visita inesperada aí na sua casa com um lanche delicioso, tá ok? No mais, eu agradeço a sua participação, esteve aqui conosco, todos que interagiram, foi muito bom e que o Espírito Santo te acompanhe durante o dia de hoje. Eu peço a Deus que lhe dê uma ótima semana na presença do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um feliz sábado. E se Deus quiser,